Olá, meu nome é Brenda Salgado, eu sou aluna de graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa e eu vim apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, que se chama Hitler no Banco dos Réus, uma análise discursiva da série Pró e Contra, o julgamento da história, orientada pelo professor Dr. Rony Peterson Gomes do Vale e financiada pelo CNPq. Atualmente, com o advento das redes sociais, nós presenciamos diariamente discursos sendo feitos sobre figuras públicas, criando assim representações sobre essas, que podem ser até mesmo conflitantes entre si. Esse fenômeno, contudo, não é recente. Ele já foi produzido pela literatura, pelo cinema e pela própria história, que há muitos séculos criam representações sobre figuras públicas. Tendo isso em mente, o objetivo do nosso trabalho vai ser analisar as estratégias discursivas utilizadas na biografia Hitler de 1975 para construir representações sociodiscursivas de uma das figuras mais polêmicas da história, que é Adolf Hitler. E esse livro ele faz parte da série Pró e Contra, o julgamento da história. Para se atingir esse objetivo, a metodologia da pesquisa foi dividida em 4 etapas. A primeira consistiu na revisão bibliográfica, principalmente no arcabouço teórico proposto por Charrodot. A segunda etapa consistiu na leitura e seleção do corpus, o que gerou 153 textos, com decisões de Adolf Hitler a serem analisados. A terceira parte, consistiu ali na produção de dados de tabelas, analisando esses trechos em relação à organização dos modos descritivo, enunciativo e narrativo. E, por fim, a última etapa consistiu na análise desses dados, para que a gente pudesse observar os padrões neles e as representações que foram criadas nos textos analisados. A nossa fundamentação teórica utilizou, portanto, a teoria semiolinguística de Patrick Charrodot, que vai analisar a linguagem não só no seu aspecto linguístico, mas também combinando essa esfera com aspectos psicossociais. E aí vale chamar atenção para 2 conceitos centrais aqui na nossa pesquisa. O primeiro é o do modo de organização do discurso, que vão ser justamente essa ordenação de determinadas categorias de língua, para se atingir finalidades discursivas do ato de comunicação. E aqui eu destaquei o descritivo, porque ele vai ter uma maior centralidade em relação ao objetivo da nossa pesquisa, pois é esse que nomeia e qualifica os seres, E aí isso já está ligado com a questão do conceito de representações sociodiscursivas. Através desses processos, principalmente de descrição, os seres humanos, o homem, ele utiliza esse mecanismo de representação para construir a significação sobre o mundo, sobre as pessoas, os atos, e isso ocorre através da linguagem, tornando, portanto, a realidade em real significante. Passando então para a análise da obra, a gente vai ter Luciano Aleotti como autor biógrafo, dessa obra. Ele vai ser o organizador do texto, o eu comunicante, e ele assume um eu enunciador, que é o narrador biógrafo, em terceira pessoa. Essa obra vai ter a finalidade de informar, sobre Adolf Hitler, e a circunstância vai ser monologal, justamente por ser um livro, uma biografia. Essa obra vai propor, então, compilar os fatos a favor ou contra cada vulto focalizado, aqui no caso Adolf Hitler. E para isso, o autor vai trazer, então, um compilado de textos, com outros discursos, como notícias de jornais, trechos de livros, comentários políticos, o que vai garantir à obra uma organização sui generis, como a gente consegue ver aqui em um exemplo. Então, na seção superior de cada página, a gente tem a narrativa biográfica propriamente dita, e na seção inferior a gente vai ter todos esses outros textos, formados por outros gêneros e outros discursos. Isso vai objetivar, então, trazer uma fonte, um material acessível e imparcial, para oferecer uma visão total para que o leitor formule a sua própria opinião e julgue a história. Por conseguinte, o dispositivo da encenação biográfica narrativa da obra Hitler vai ser muito peculiar, porque ela vai trazer um encaixamento de discursos, como é possível ver aqui. Então, em um primeiro nível, tem-se o discurso, com o eu comunicante de Luciano Aleotti, o biógrafo autor que vai projetar esse eu enunciador, narrador.
Só que dentro desse discurso, através da técnica de discurso relatado, vai se encaixar outras falas com outros eu comunicantes, outros eu enunciadores, né? E assim vai se criar, então, diversas camadas discursivas. Para exemplificar, então, as análises produzidas durante a pesquisa, eu trouxe aqui o texto 114 e a grade referente ao modo descritivo. A gente percebe aqui que os trechos sublinhados são os que foram levados para a grade para serem analisados. As grades do modo descritivo analisam os trechos em relação aos processos de nomeação e de qualificação. Então, no título, por exemplo, Uma Vida Final Virtuosa, é garantido à figura de Hitler a qualificação de virtuosidade, que é subjetiva, porque não pode ser verificável na realidade, né? Depende do ponto de vista, e é uma qualificação de valor positivo. Em relação, por exemplo, a não fuma, é garantido à figura de Hitler a qualificação, o traço de não fumante, que é objetivo, pois é verificável na realidade, e nesse contexto aqui, ele é tido como um elemento que exemplifica uma vida virtuosa. Por isso, foi colocado como um valor positivo. Em relação à nomeação, nesse texto aqui, foi encontrado apenas uma denominação que é particularizante, visto que ela é feita através do nome próprio. Já em relação à análise do modo enunciativo, foi anunciado o eu enunciador de cada trecho, o comportamento, a configuração e a modalidade enunciativa. Então, nesse texto de exemplo, então, a gente percebe que o título possui como eu enunciador o biógrafo, que tem um comportamento delocutivo, com uma configuração de asserção, e faz uma apreciação favorável a essa figura. No segundo exemplo aqui, no segundo trecho, né, o eu enunciador biógrafo, ele utiliza o comportamento delocutivo, mas agora na configuração de discurso relatado. E aí a gente percebe aqui o encaixamento de discursos. E foi analisado, então, novamente esse trecho, mas agora em relação ao outro eu enunciador, ao eu enunciador primário, que foi Speer. E aí, analisando aqui, a gente percebe que é outro comportamento. Então, vão adquirindo outras configurações. A partir da análise de todos os capítulos em relação ao modo descritivo, podemos chegar à conclusão de que a patologia é o traço mais recorrente na caracterização de Hitler, aparecendo 19 vezes, seguido pelo de incapacidade intelectual, que aparece 9 vezes, e em terceiro lugar disputam os traços de timidez, autoritarismo, sua posição enquanto cabo e inteligência, com 7 aparições cada. Em relação ao valor e ao tipo das qualificações, observamos que a maioria delas são negativas e subjetivas, concentrando-se principalmente na seção inferior da biografia, aquela que é composta por diversos textos diferentes. Quanto ao modo enunciativo, a análise de cada capítulo permitiu que observássemos que o enunciador biógrafo apresenta um comportamento exclusivamente delocutivo, configurado majoritariamente na forma de discurso relatado. No gráfico, podemos observar que o discurso relatado está presente apenas na seção inferior da obra, aquela que apresenta outros tipos de textos e outros discursos. A partir das análises dos lados, concluímos, portanto, que a qualificação mais recorrente em relação a Hitler é a da patologia, construindo uma representação do ditador enquanto uma pessoa doente. Percebe-se também que há uma disputa entre representações no corpus no que tange o intelecto de Hitler, visto que ele é caracterizado tanto como incapaz intelectualmente quanto inteligente. Observou-se ainda que a maior porcentagem de qualificações do tipo subjetivo coloca em xeque a proposta de objetividade e factualidade da obra, apresentada em seu prefácio. Além disso, a maior presença de qualificações de valor negativo na seção inferior, em que predomina o discurso relatado, pode revelar a representação social negativa dessa figura e ou uma seleção de textos que privilegia tal representação. E aqui estão as nossas principais referências. Obrigada.